Que fundador e missionário da comunidade. Temos firme aqui na casa-mãe da nossa comunidade em Guaratinguetá. Convido você para mais um programa Celebrando a Vida. E como é bom a gente amanhecer e já agradecer a Deus pela noite, pela vida. Quero, a partir de agora, meu querido e minha querida, convidar você a estar conosco. Vamos partilhar um tema que tem deixado milhares, talvez milhões até de pessoas com sentimento muito machucado. Vamos falar sobre angústia. O que é que nós aprendemos com Jesus sobre essa doença emocional? Quero convidar você, em primeiro lugar, que você nos ajude a compartilhar com mais pessoas que você pode. Mande pelo Face para amigos, familiares. Mande o nome da sua cidade. Daqui a pouquinho a gente vai, no meio do programa, ler o seu nome e as suas intenções. E, é claro, acima de tudo, colocar intenções para a nossa oração, que é o principal que nós temos que fazer. Orar, orar e orar. Quando não sobra lei, quando não sobra meios humanos para resolver os nossos problemas, seja os quais forem, algo não pode faltar: falar com Deus. Por quê? Quando nós vamos até o limite, né, da nossa vida, vamos até aquilo que é possível e dali para frente não sabemos o que fazer, temos que entrar na dimensão divina de nosso Senhor Jesus. E não tem outra posição, não ser joelhos no chão, corações ao alto, clamando e louvando a misericórdia e a bondade de Deus. Meu amado e minha amada, quero convidar você a estar conosco. Vamos compartilhar muito esse nosso vídeo de hoje, esse nosso programa, pela TV Anuncia-me. Nós vamos falar, é claro, baseado no Evangelho de Jesus, que nos mostra realmente que Ele, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, na parte divina não tem o que explicar. É o amor de Deus manifestado para mim, a sua salvação. Mas não podemos esquecer da parte humana de Jesus. E nós oramos bastante, mas não podemos esquecer da nossa parte humana também. Cuidar da nossa parte emocional, da nossa parte humana, tudo que está encravado dentro de nós. É claro que você vai dizer para mim que tem tendências dentro de você, como tem em mim, que nós não temos controle. É fruto do pecado original que acaba com que a gente faça coisas, como diz o apóstolo Paulo, que não gostaríamos de fazer. Não é assim que ele diz? Faço as coisas que não quero, por causa do pecado que habita em mim. Porque acabamos sendo impulsivos pelo pecado original, acabamos sendo apressados pelo pecado original e acabamos fazendo coisa que depois se arrependemos e não deveríamos ter feito. Por outro lado, durante toda a nossa vida nós vamos adquirindo situações afetivas, emocionais, que vão deixando a gente baqueado, triste, abatido, depressivo, ansiosos e angustiado. A angústia nada mais é do que um sentimento emocional de total desespero. Desespero da alma, não é do físico. Não falta roupa, não falta alimento. Falta algo aqui dentro de nós. O medo excessivo que nós temos, muitas vezes, de não perceber o que nós temos que fazer, o que vai acontecer daqui a pouco. Então nós temos uma ameaça dentro de nós. A angústia nada mais é do que um desespero emocional, um desespero da alma diante de alguma coisa que está para acontecer na nossa vida. É uma ameaça dentro de nós, que temos que saber lidar com isso, e muitas vezes humanamente, nem por remédios, nem por ansiolíticos, antidepressivos, nós não conseguimos controlar. A gente abaixa um pouquinho a ansiedade, mas de repente volta de novo. Então, aí nós temos que recorrer ao melhor remédio. Fazemos a nossa parte humana, os médicos realmente são dádiva de Deus, temos que seguir uma certa verdade nisso daí, mas por outro lado, o melhor remédio é você colocar Deus dentro do seu coração. Nós queremos então estar com você, meu amado e minha amada, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecer a Deus pela nossa vida, por estarmos todos juntos. É uma alegria muito grande. Por isso é o celebrar a vida.
Amanhecemos, não sabemos o que aconteceu durante a noite, lembramos de alguns sonhos, não em detalhes, nem entendemos por quê. Mas se tivéssemos ido embora, nem perceberíamos. Acordamos, podemos ver o céu, as flores, os pássaros, podemos ver pessoas. Talvez seja a última vez que eu as veja, por isso eu quero viver hoje intensamente esse dia com muita alegria, com muita gratidão para celebrar a vida, não só minha, mas também das pessoas que comigo convivem. Então nada de sentimentos ruins, nada de deixar que sentimentos que não deram certo logo no primeiro bom dia atrapalhem a sua vida. Viva intensamente, não deixe as coisas angustiar o seu coração nessa manhã. Meu querido e minha querida, eu quero pegar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus, que é narrado por Mateus, para que nós possamos então direcionar a nossa caminhada sobre a angústia. Nós vamos perceber que Jesus, sendo o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que abriu as comportas do céu quando ele vai ao Pai, de volta ao Pai, envia o Espírito Santo, ele passou tudo que nós passamos, raiva, sentimentos, tantas coisas que nós passamos, Jesus teve que passar como homem, a parte humana dele, para nos resgatar disso. Como é que eu vou tirar uma pessoa de uma situação que eu nunca experimentei? Eu posso falar para ela sair, mas não sei como. Então Jesus não, na sua parte humana, ele faz justamente isso. Ele passa por todas as situações emocionais que nós passamos para que a gente possa realmente sair da situação de derrota, do fundo do poço, que muitos de nós, milhares de pessoas cristãs, estamos enterrados dentro de nós mesmos. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, narrado por Mateus. Eu quero pegar do capítulo 26, versículo 36. Presta atenção. Naqueles dias retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Ora, e tomando consigo então Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Há 2 coisas que nós aprendemos nesse texto: tristeza, porque não consegui, porque tenho medo de não conseguir, tenho medo de alguma coisa. Mas a angústia é algo muito mais profundo, é uma ansiedade profunda no coração. Não é só triste, nós confundimos tristeza com angústia. E Jesus então, nessa angústia, ele fala a esses 3 discípulos que ele chama para ir com ele. Minha alma está triste até a morte. Olha o que é a angústia. Não é uma tristeza que você está triste e pode alguém resolver ou passar esse momento. É até a morte. E pede a eles, aos 3 amigos, 3 discípulos que ele levou, fiquem aqui, vigiem comigo. E se afastou deles, prostrando-se com a face na terra, ele assim rezou: meu Pai, se é possível afastar de mim esse cálice, afasta. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Palavra da salvação. Amado, o que nós notamos aqui? Essas palavras foram escritas também no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 44, com uma clara intenção de um pastoreio de mim mesmo, para mostrar a toda a igreja, que sou eu e a você, que nós estamos diante, e mais do que nunca nesse tempo, numa situação de uma luta parece que invencível, de uma perseguição que Jesus passou naquele tempo, num momento de tanto apuro. A minha vida humana e a sua vida humana, pense um pouquinho nisso. Ela é semeada de pequenas noites de Getsemane. Pequenas noites. A vida inteira nossa é assim. As causas desse sentimento de angústia de Getsemane na nossa vida são numerosas, são distintas. É uma ameaça, como eu disse,
que se perfila na minha saúde emocional e física. É uma incompreensão do ambiente que eu estou vivendo, da indiferença das pessoas que nós temos perto de nós, o temor das consequências de um erro que eu cometi. São pequenos momentos de Getsemane que nós vivemos a cada dia. Vou repetir. Abalam a nossa saúde emocional, abalam a nossa saúde física, se não espiritual. É uma incompreensão do ambiente que você está, você não compreende a situação que está acontecendo. Não é verdade? Tem hora que você fala, eu não compreendo o que está acontecendo comigo. É um momento, pequenos momentos. E também é uma indiferença tão grande das pessoas que estão ao nosso lado, que elas não precisam nos carregar no colo 24 horas, mas sentimos a falta, as pessoas estão indiferentes ao que eu sinto, ao que eu gosto, a compartilhar e partilhar comigo as coisas boas, vai me dando tristeza e vira uma angústia. Ora, também o medo, o temor das consequências de um pecado cometido me deixa angustiado. E pode também a angústia ter causas muito mais profundas do que nós imaginamos. Por exemplo, a perda do sentido de Deus. Que angústia! Por mais descrente nós confiamos que há um Deus, por mais descrente que você seja, meu irmão, minha irmã, alguém que você conhece, nós cremos que há um Deus. E quando nós caímos numa situação de uma perda profunda de comunhão com esse Deus, não temos sentido mais na nossa vida. Estou tão angustiada, estou tão angustiado hoje. Amado e amada, a consciência do próprio pecado que nós cometemos, de pensamentos que ninguém sabe, mas Deus sabe. E também esse Espírito Santo que habita em nós sabe. Então dá angústia no coração, porque cometemos um pecado que não devíamos ter cometido. Indignidade, sentimos indignos diante da situação. E dá-nos a impressão, então, lá no fundo da nossa alma, que nós perdemos a fé. Que angústia! Em resumo, principalmente São João da Cruz e outros santos chamam de as noites escuras do meu espírito. É uma escuridão tremenda, que a gente não vê saída. Isso é angústia. Jesus nos ensina, então, que o que é primeiro, o que há de fazer nesses casos, como a noite escura vem os momentos de Getsemane, vem esses momentos de angústia, e que se não tomar cuidado, elas vão aumentando, se acumulando umas às outras. Qual é, então, a maneira que Jesus nos ensina, em primeiro lugar? Recorrer a Deus em oração. Não estou falando de religião, estou falando do contato pessoal meu com Deus, seu com Deus, em nome de Jesus. Não há de se enganar nisso, não tem engano para nós. É verdade, olha a parte humana aqui, você tem que aprender, escute isso. É verdade que Jesus no Monte de Getsemane busca também a companhia de amigos, ele não vai sozinho. E você não pode ficar sozinho, você tem que encontrar verdadeiros amigos e amigas que vão nesse momento de oração com você. Jesus procura a companhia de amigos. Mas por que será que ele busca, sendo que ele é Jesus? Não é para que essas pessoas digam palavras boas, ou para que fique passando a mão dele consolando, não. Ele pede que essas pessoas o acompanhem em oração. Ele pede para essas pessoas que vão com ele para orar com ele. Veja bem, a necessidade muito importante. Talvez você chame alguém, vamos rezar um pouco comigo. Fica sozinho no lugar e a pessoa por perto, orando por e com você. Talvez sem palavras nenhuma. Olha o que diz Provérbios, no capítulo 17, versículo 17. O amigo ama em todo o tempo. O amigo ama em todo o tempo. Na desgraça,
ele se torna o seu irmão. Que maravilha! O amigo ama em todo o tempo. Na desgraça que você está vivendo, essa pessoa que é amiga de verdade, ela se torna um seu irmão, a sua irmã. Então, quando Jesus convida os 3 apóstolos, não é para que realmente ele fique ali, as pessoas fiquem ali só para consolar, não chora, como a gente fala para as pessoas, não choram, né? Mas ele busca a companhia para quem então? Para ouvir palavras boas, não, como a gente fala às vezes, Deus vai dar um jeito, Deus é misericordioso, mas não, ele não está fazendo isso, ele não está fazendo isso, ele está convidando amigos como eu devo convidar, e você, verdadeiros amigos que me tornam meu irmão, que sentem na sua carne o meu sofrimento, a minha angústia, para que me acompanhem na oração. Que não rezem por ele, rezem com ele. Há uma diferença em rezar por e com. Por eu estou rezando aqui, com ele estou clamando que Deus faça aquilo que está no coração do sofredor. Ora, em Mateus 26:40, por que não haveis podido velar comigo nem sequer uma hora? Mateus 26:40 é aquele momento que eles vão dormir, diz a palavra de Deus, né? Está escrito isso daqui. Foi ter então com os discípulos, encontrou ele dormindo e disse a Pedro exatamente isso. Não podeis vigiar pelo menos uma hora comigo? Não pode você, tem tanto trabalho assim, tanta coisa a realizar, que você não pode pelo menos uma hora estar comigo, perto de mim, enquanto eu oro? Como se fosse o meu intercessor, a minha intercessora, com todo o amor? O cansaço daqueles homens, físicos talvez, o cansaço também a exacerbância na sua confiança, de que sendo Jesus falando ao Pai ali naquele monte, é claro que eles não precisavam se preocupar, porque afinal Jesus é Jesus. E acabaram adormecendo, entrando dentro de si. Entraram em depressão também, talvez, por ver o mestre, nunca viram ele assim, angustiado. Talvez o rosto já transfigurado de dor, de angústia. Já viu uma pessoa angustiada, preocupada, ansiosa? O rosto dela se franze todo, ela fica com os olhos arregalados, ela fica numa situação ansiosa. Os discípulos não viram isso e acabaram não entendendo e dormiram. Será que vocês não podem orar comigo pelo menos uma hora? Você já viu uma pessoa angustiada? Ela coloca as 2 mãos na cabeça. Ela não sabe o que faz. Seu rosto fica dilacerado por uma dor da alma, um aperto tão grande, uma escuridão tão grande dentro, uma angústia muito grande. Mas o que está acontecendo com você? Não sei. Mas por que você está assim? Não sei e não sabe mesmo. É noite escura. Então, quando nós não sabemos, quando nós não temos visão do que está acontecendo, que lá do fundo do meu ser pode estar vindo a culpa tremenda de um pecado cometido, que pode estar vindo mesmo uma indignidade, a impressão de que eu perdi a fé e uma série de afastamentos da minha alma com o Senhor, eu fico vazio, eu não entendo. Eu tenho que chamar alguém que reze comigo, não só por mim, comigo. Vigie, façam vigília enquanto eu oro. É importante observar que lá no capítulo de Marcos, e é interessante que a gente sempre folheia a Bíblia para a gente ver na palavra de Deus aquilo que nós estamos falando. No Evangelho de Marcos, no capítulo que eu quero passar para você agora, 14, do versículo 36, Marcos 14, 36, está escrito algo assim. A suprema angústia, que começa no versículo 32 do capítulo 14 de Marcos, no versículo, então, seguinte, vai dizer algo assim, versículo 36. Abba, Pai, suplicava Jesus, Abba, Pai. Tudo te é possível.
Afasta de mim esse cálice, contudo, que se faça, não faça o que eu quero, senão aquilo que tu queres. Ah, papai, o que nós soltamos aqui? O que você está lembrando disso? É a fonte mais antiga que Marcos nos dá. Que Jesus está proclamando isso. Tudo é possível para ti. Ah, papai. Nós já ouvimos em tantos questionamentos a respeito disso que a questão decisiva é que para Deus, você tem que entender, e eu também, quando entramos em desespero, numa ansiedade muito grande, vamos para a depressão, ou ficamos então presos numa angústia da alma, de que nós temos que ter a certeza de que para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. E até possamos dizer, Senhor, afasta de mim esse sofrimento, afasta da minha família esse sofrimento. Jesus ali no monte, ele olhava para o céu e falava, Pai, Abba, Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse sofrimento. A palavra de Deus vem dizer que nesse momento de profunda angústia, que é uma ansiedade tão profunda que a psicologia ensina, a pessoa chega a suar sangue, sai sangue pelos poros, suor sai pelos poros, e saía sangue, não saía mais água, porque é algo tão profundo, tão doloroso, da alma, do emocional, que não é físico, que a pessoa fica num estado de terrível. Ora, nesse momento em que nós caímos num profundo desespero, qual é o momento que eu caio no desespero de uma angústia? Quando eu vejo, sinto que já não tenho possibilidade nenhuma para mim. Não tenho tarefa nenhuma a fazer. Não há nada que fazer. Já viu quando uma pessoa está muito doente e a medicina fala assim, não há mais o que fazer. Quando se desvanece a minha alma, nós corremos em busca de algo que sacia a nossa sede. Na angústia a gente cai num verdadeiro e profundo desespero. Quando não há mais possibilidade nenhuma. Mas quando nós encontramos, na hora do desespero, o momento de jogar nossos joelhos no chão e olhar para o alto e falar com o Pai, Abba, Pai, em nome de teu Filho Jesus, nós vamos notar então que nós encontramos uma possibilidade. Ainda resta uma possibilidade, o Deus do impossível. A possibilidade, meu irmão e minha irmã, a possibilidade é o único remédio, que pode tirar o desespero, fazer eu recobrar a minha vontade, reanimar, porque se eu estou sem possibilidade, é como se faltasse o ar. Então eu tenho uma possibilidade de respirar algo novo na minha vida, quando eu busco na oração. Assim, meu querido e querida, tudo isso está ao alcance da minha mão e da sua. Nós não percebemos isso. O sentimento de dor, de angústia, o sentimento dessa depressão, dessa ansiedade é tão forte na nossa vida que nós rezamos sim. Pedimos, mas não temos essa possibilidade de parar e pedir. Ah, papai, Pai do céu, em nome de teu Filho, se é da tua vontade, tira-me dessa angústia. Afasta de mim esse cálice amargo do sofrimento. E saibamos depois dizer como Jesus, o que é muito difícil, mas que se faça a sua vontade. Se Deus vai tirar um bom proveito disso, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E eu perguntaria para você, você já orou com êxito? Você já encontrou vitória quando você orou? Você experimentou isso? Então ore mais. Não é um remédio que tem uma dose certa. É infinita essa dose. Ore mais. Ore com mais insistência. Bata até se abrir. Busque até achar. Vai encontrar-se com Deus. Parece que Jesus não foi escutado no seu clamor. Afasta de mim esse cálice. Mas quando nós vamos ver na carta aos Hebreus, nós vamos encontrar uma reflexão muito profunda
a respeito de que foi exatamente ao contrário. Jesus foi escutado no que ele pedia pela sua perda. Às vezes a nossa oração é ouvida por Deus, mas nós perdemos. Veja bem, faça-se a sua vontade e não a minha, então eu perco, porque a minha vontade é que afaste de mim o sofrimento, que não deixe acontecer desgraças na minha vida e na minha família. E parece que eu não fui ouvido. Talvez eu tenha sido ouvido na minha perda. Afasta de mim esse cálice. Pedido. Mas que fez sua vontade. Não foi ouvido. Foi ouvido na segunda parte. Então Jesus perdeu. Humanamente, nós somos ensinados por Getsemane que nós perdemos, sim. Nós não somos só ganhadores, né? Nós não somos só ganhadores. Nós não vivemos só de vitórias. Talvez a derrota, aparentemente, para nós seja uma grande vitória no futuro. Então, a gente fica pensando, Lucas, no seu evangelho, expressa essa ajuda interior que Jesus recebeu do Pai, com um detalhe muito grande. Afasta de mim esse cálice. Mas o que diz a palavra em Lucas 22, 43? Vamos novamente à palavra. Lucas 22, 43. Observa isso. Pai, se é do teu agrado, afasta de mim esse cálice. Mas, mesmo com dor, todavia, não se faça o que eu estou pedindo, mas o que tu queres. Qual foi a resposta de Deus para Jesus? Qual foi a resposta de Deus para Jesus? Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse sofrimento, essa penúria que eu estou vivendo. Mas qual foi a resposta? Mas não tudo que faça a sua vontade, não a mim. Apareceu Jesus, o Senhor enviou para ele um anjo para confortá-lo. Não enviou homens. Ele já tinha 3 amigos ali orando com ele. Agora o conforto veio do céu. Como se Deus estivesse falando, não posso fazer a sua vontade, eu preciso fazer a minha, mas eu vou enviar algo divino. Veio a ele então enviado um anjo para confortá-lo. Não é maravilhoso? Aí nós vamos notar a sequência do que acontece, porque o mesmo Jesus que 2 vezes chamou a atenção dos seus amigos que estavam relapso, dormindo, cochilando, sendo que ele pediu que rezasse com ele, agora é ele que bate a mão. Ei, vamos levantar, chegou a hora. Porque o consolo tem que ser divino, não é de palavras humanas. De nada adianta eu dizer para meu pai, minha mãe, minha esposa, filhos, não adianta eu dizer assim, meu Deus, eu estou contigo, tenha paciência, Deus. O consolo humano é só palavras, é só dor do outro que sente o que eu estou sentindo, mas não consola. Num velório você não consegue consolar ninguém. Você abraça, você vai dizer palavras repetidas, foi feita a vontade de Deus, ela descansou, ele descansou. Quem disse que descansa? Sendo que na casa do Pai tem muito trabalho. Palavras humanas não consolam. São afetivas, são necessárias, mas não consolam. Quando Jesus diz, afasta de mim esse sofrimento, eu não quero passar por isso. Mas, Senhor, se tu queres, faça a sua vontade. Nenhum dos 3 amigos puderam consolá-lo. Veio do céu um anjo para consolar Jesus. Tem que acontecer esse milagre na sua vida e na minha. Pela oração sincera, vibrante, súplica, confiante. O detalhe é esse. Deus estava antecipando a Jesus na sua humanidade a presença divina, como iria fazer na cruz. A verdadeira escuta de Deus da súplica de Jesus foi acontecer depois na sua ressurreição. Não permitiu ele ficar. Percebe? Deus tem algo muito, muito claro. Deus escuta ainda quando? Não escuta.
Deus escuta quando parece que Ele não escuta. E quando nós não obtivemos o que estamos pedindo, não obtivemos o que estamos pedindo, Deus está escutando, mas parece não escutar. O atraso de Deus em atender o que eu quero, o que você quer, já é uma escuta, porque Ele não dá detalhes do que vai realizar lá por esse cálice. Por isso é que eu disse que a verdadeira escuta de Deus se manifestou na ressurreição e não ali no monte de Sinai, porque nós pedimos, ainda que Deus escuta, parece não escutar. Quando não obtemos o que estamos pedindo, Ele não está me escutando? Não, ao contrário, Ele pode estar escutando, Ele está com atraso para atender, e esse atraso de Deus atender o seu pedido pode ser a escuta, para poder dar muito mais do que nós estamos pedindo. Se apesar, meu irmão, minha irmã, se apesar de tudo que seguimos orando, é um sinal de que Deus está dando a sua graça para nós. Se Jesus, ao final dessa cena, pronuncia seu resoluto depois disso, levantai-vos, vamos, Mateus 26, 46, vamos, aquele homem que foi chamar atenção, vocês estão dormindo, não podem vigiar comigo, agora diz, ei, levante, vamos, chegou a hora, é porque o Pai lhe deu mais do que 12 legiões de anjos para defendê-lo. Inspirou, como diz São Tomás, a vontade de sofrer por nós, infundido no coração de Jesus um amor imenso por cada um de nós. Aleluia! Aleluia por isso. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós crescermos e não nos perdemos por falta de conhecimento, quando nós pedimos ao Espírito Santo que nos ensine no coração e no ser o que é realmente seguir os passos discipulados de Jesus, ser o que o Mestre é, orar como ele orou. Orar como ele orou é orar na lágrima, no desespero, na angústia, suar sangue. É muito fácil dizer, orar como Jesus orou, falar como Jesus falou, mas experimentar, experienciar cada gesto dele, nós não passamos por isso ainda. Nós fugimos do sofrimento, e o sofrimento pode ser gozo, salvação, refrigério. A vida não é feita só de uma gangorra que fica no lado de cima, às vezes ela baixa. Eu quero ir para um pequeno intervalo, agradecendo muito a Deus por você que está me ouvindo. Convidar você que passe para nós, que mande para nós aí o seu comentário, a cidade que você está ouvindo e a seu pedido de oração para a gente orarmos no final. Mas eu quero agora falar algo para você muito importante. Entre no aplicativo do seu celular e coloque lá Comunidade Anuncia-me. Ali você vai ter uma riqueza muito grande. Todas as redes sociais estão ali, você pode se comunicar conosco. Tem o blog do fundador, onde tem muita formação gratuita para você. Tem muitos vídeos de formação gratuitos para você. E você pode também ali acessar o e-book. Né? Você manda para nós no WhatsApp, aí o telefone do WhatsApp é 996499817. 996499817. Adquira o e-book no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Você pode imprimir, é um livro. O tema é algo muito propício para esse tempo. Depressão, Deus pode curar você. Você pode imprimir esse livro, ler no celular, reprisar quantas vezes você quiser. E nós pedimos apenas uma contribuição de R$10 para mandar para você esse e-book. Não estamos vendendo, estamos pedindo uma contribuição. Se você quer esse livro e não pode, também entre no WhatsApp e diga 996499817. O mais importante é que a Comunidade Anuncia-me ajude você a crescer, encontrar a sua cura e a sua libertação. Quero trazer uma notícia muito importante para você também. Dentro de mais alguns dias, nós vamos estar aí, nós já temos uma escola de evangelização que está no nosso aplicativo. E vamos agora começar já as gravações, se Deus quiser, assim que montar o cenário, de uma escola de discípulos. Eu preciso ser discípulo para formar outro. Mais do que nunca, a palavra ir de formar discípulos está ressoando no mundo.
As pessoas estão se afastando de Deus. Nós precisamos realmente encontrar discípulos de Jesus para formar outros discípulos, para que possam realmente vivenciar esse mundo uma verdadeira vitória do Senhor Jesus. Seremos poucos, seremos um número muito poucos de pessoas, mas firme no discipulado. Então vem aí a escola de discípulos que a gente vai começar a preparar o nosso cenário, a nossa gravação, se Deus quiser. Se é possível, nos ajude com aquilo que você pode. Você pode fazer uma doação através do Pix, uma doação só, não precisa ser mensal. Você pode se tornar um devoto da Anunciação, colaborador mensal, também mandando por Pix. Entre em contato pelo WhatsApp e diga, eu quero ser Anuncia-me. Eu quero ser Anuncia-me. 0 Abraçadora 12 99649 9817 é o nosso WhatsApp. Eu quero ser Anuncia-me. Ajude como você puder. Nós não estamos, pedindo valores nenhum. Você que decide quanto você pode. Se tem alguém que você conhece e pode nos ajudar nesse momento tão difícil que estamos vivendo e todo mundo está vivendo, eu te agradeço de coração. Conte com nossas orações, conte com o nosso louvor a Deus em primeiro lugar. E se pode colaborar, entre em contato conosco. Ainda hoje, você pode entrar aí pelo 996-499817, código 12, e dizer, eu quero ser Anuncia-me. Entre, ajude essa obra, reparta um pouquinho conosco. Estamos aqui em Guaratinguetá, terra de Frei Galvão, na Arquidiocese de Aparecida, para louvar e bendizer o nome do Senhor com o nosso carisma, ser uma voz insilenciável de Deus. E envie o seu pedido de oração, porque nós queremos orar por você e pedir a sua oração por nós. Amém? Meu amado e minha amada, então vamos na sequência do que nós estamos falando, que nós acabamos de dizer o seguinte, de que no final de toda aquela suar sangue, aquele desespero, que muitos não suportam e acabam suicidando, acabando com a vida, fugindo do problema e tira a vida. Ou então se prostra numa cama até a morte chegar. Jesus, quando é consolado na sua oração pelo anjo que Deus enviou, ele levanta resoluto, vamos, chegou a hora, que homem é esse que eu tenho que ser discípulo? De que sem chorar, lamentar, clamar, mas que o consolo da minha alma de repente entra dentro de mim como se nada tivesse acontecendo e eu parto para a vitória. Significa que o consolo não vem de homens nem de palavras, vem de Deus. A capacidade de nós rezarmos, a qualidade da nossa oração é o nosso grande recurso. Se nós estivéssemos no lugar de Jesus, pronto para sofrimento, para uma enfermidade, para alguma coisa, nós íamos dizer isso. Senhor, afasta de mim esse problema, tira da minha casa isso. Só ficamos falando isso. Não teríamos a coragem de dizer, olha, se o Senhor quer que continue isso, que seja feito de sua vontade. Isso dói. Mas é a qualidade da minha oração. Muitos cristãos hoje, católicos, verdadeiramente às vezes até comprometidos, experimentam a sua importância nas tentações e a impossibilidade de se adaptar à exigência da moral evangélica. Se sentem impossibilitados de viver integralmente a sua vida cristã. É verdade isso. Em certo sentido, podemos até dizer que é uma boa razão, porque é impossível, com esse efeito, por si só, evitar o pecado. É impossível, por mim mesmo, evitar o pecado. Então, o que eu preciso? O que você precisa? Nós precisamos, então, da graça que manda eu fazer aquilo que eu posso. E a pedir o que eu não posso fazer. Veja bem. Quando eu me coloco em oração, eu encontrando com a graça de Deus, eu peço que me dê força para fazer o que eu posso. Mas que também a graça faça o que eu não posso fazer. O que eu não tenho força. A diferença, meu amado e minha amada, entre a lei e a graça, consiste precisamente nisso. Na lei de Deus, na lei da graça da Sagrada Escritura, Deus está dizendo para nós, faça o que eu te mando. Mas na graça,
O homem que diz para Deus, é eu que digo, você que diz, dá-me, Senhor, o que tu me mandas. Faça o que eu te mando. Senhor, dá-me o que tu te mandas. Senhor, dá o que tu está me mandando. Entrega a tua vida para mim. Afasta de mim esse caso. No entanto, faça-se a sua vontade. Dá-me a força. Por isso que o anjo vem. Porque ele estava aberto. Deus pediu que ele desse a vida dele, ele sentiu isso, a angústia. Pediu para tirar. E depois diz que se faz sua vontade. E a vontade começou a ser feita através do anjo que vem consolar o nosso coração. A graça de Deus. A lei manda. A graça demanda. Uma vez quando a gente descobre, irmãos, esse segredo profundo da nossa alma, quando a gente descobre, a gente vai lembrar de Santo Agostinho, que até então havia lutado inutilmente para ser casto. Ele lutava para ser casto, foi pernicioso a vida inteira. Ele começou a mudar de método. Todo dia lutava contra aquilo de não ter esse pecado na vida dele, para ser casto, ser um homem muito casto. Ele mudou. Mais do que lutar contra o seu corpo, ele começou a lutar com Deus, quando dizia, meu Deus, tu me mandas ser casto. Então, dá-me o que tu me mandas. Senhor, tu me mandas ser santo? Eu não consigo, Senhor, então dá para mim o que tu me mandas fazer. E isso vem. E sabemos que na história desse grande Santo Agostinho, ele obteve a plenitude da castidade de uma vida perniciosa. Jesus deu por adiantado aos seus discípulos, todos que ele escolheu, o meio e as palavras para se unir a ele na prova. Qual foi? Qual foi o meio que ele deu e dá para mim e para você hoje? O Pai Nosso. O Pai Nosso. Não há estado de ânimo que não se reflete no Pai Nosso e que nós não encontramos nele a possibilidade de traduzir essa oração profunda. Gozo, louvor, adoração, ação de graças e arrependimento. Jesus nos deu isso. O Pai Nosso é, sobretudo, a oração da hora da prova. Não é uma repetição qualquer, corrida desesperada. É a oração na hora da prova. Jesus gritou, Abba, Pai. Há uma semelhança muito grande, meus irmãos, entre a oração que Jesus deixou aos discípulos e a que ele levou ao Pai em Getsemane. Ele nos deixou, na realidade, a verdadeira oração. A oração de Jesus começa com o Pai Nosso, com um grito, Abba, Pai, ou Pai meu. Prossegue com o Pai Nosso, como o Pai Nosso pedindo que se faça a sua vontade. Pai Nosso que estás no céu, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Na verdade, afasta de mim o cálice, mas que seja feita sua vontade. Então, ainda com o Pai Nosso, nós possamos ser livres do mal. Diz Jesus aos discípulos que rezem para que não caiam em tentação. Você tem que rezar, e eu também, para não cair em tentação. Mas ele faz concluir a oração do Pai Nosso com essas palavras. Não nos deixe, Pai, cair em tentação. Duas coisas, não caia em tentação e pede ao Pai para não cair em tentação. Que consolo, na hora da maior prova e da escuridão que Jesus falou, que você pode estar passando e eu também. Sabendo que o Espírito Santo segue em minha vida, em oração a Jesus no Getsemane, e que os gemidos inenarráveis que o Espírito Santo faz em nós, intercede por nós nesses momentos.
chegam ao Pai, mesclado por lágrimas, por súplicas, por rogos, com poderoso clamor e, como eu disse, com muitas lágrimas. Que o Filho também levou quando chegou a sua hora. É uma agonia até o final do mundo. Então, querido e querida, nós devemos reconhecer e recolher no último ensinamento, antes da gente se despedir de Jesus, do tsunami, lembrar que a paixão se prolonga até o fim dos séculos, na minha vida e na sua vida. Em Getsemane, Jesus Cristo está em agonia até o fim do mundo. Então, até esse tempo, até a sua volta, não há que tenhamos que dormir. Temos que estar atentos. A agonia de Jesus continua no sofrimento e pecado da humanidade. E nós não podemos ser como os amigos que ele chamou, ficar dormindo. E rezar com ele, constantemente. Daí você vai perceber que a angústia que você tem no seu coração, que é um aperto tão grande, uma noite escura da sua alma, ela vai se desvanecendo aos poucos, porque o consolo vem de Deus e não dos homens. Cada gota de sangue que Jesus derramou por nós, a gente deve perguntar: se a nossa humanidade está disposta realmente a chegar a esse ponto? Se Jesus dissesse que ele fez tudo isso por mim e por você, cada gota de sangue, será que ele não mereceria as nossas últimas lágrimas também? Jesus pode estar dizendo para você, meu irmão, minha irmã, como para mim: eu sou mais amigo teu, porque fiz por ti mais do que todos os seus amigos. Tudo isso, meu amado e minha amada, não é um simples modo de fazer ou uma constrição psicológica. Corresponde a algo misterioso na nossa vida. Esse é mistério, não temos que entender. O Espírito, no Espírito Santo, Jesus está também agora no Getsemane, no pretório da cruz. No pretório da cruz. E não há um só corpo místico em quem sofre e é apressado. E ele ali é assassinado. O Apocalipse vem nos apresentar, na leitura que São João faz na revelação do Apocalipse, o Cordeiro no céu, em pé, Apocalipse 5:6. Ou seja, ressuscitado, vivo, ressuscitado, mas com sinais visíveis ainda da sua imolação. Então, o lugar privilegiado, meu querido e minha querida, onde podemos encontrar Jesus, está na agonia até o fim do mundo. E o lugar é a Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus, até sua volta gloriosa. Jesus institui a Eucaristia pouco antes de ele ir para o Horto das Oliveiras, para que seus discípulos pudessem, em qualquer época, fazer-se contemporâneos da sua paixão. Foi antes de Getsemane, porque logo depois ele é preso, que ele instituiu: quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Então nós não podemos, evidentemente, esquecer o outro modo que Jesus está em agonia até o fim do mundo. Por todos os membros da igreja, que ainda estão acorrentados pelos pecados, faz Jesus ficar em agonia. Getsemane se tornou símbolo da dor moral de Jesus. Da dor moral de Jesus. O mundo é mais sensível, nós somos, como seres humanos, mais sensíveis às dores físicas, corporais, do que com as dores morais, das quais a gente age mais por capricho.
Eu quero, antes de encerrar esse programa, agradecer a Neida. E vamos começar aqui. A Gessinara está conosco, a Rosilda também dizendo bom dia, a Irene, um grande abraço, né, de toda a família. Pede pelo Marcelo, um grande irmão. A Eliane Simões está conosco, a Fran Ventura, a Neide Crespi, a Alice Guarda, tenho a Sara Fontes, que minha querida neta está conosco, a Terezinha Cássia e a Maria José. Compartilhe com mais pessoas para que outros possam, em outros momentos, ainda estar conosco partilhando. E logo depois do programa, talvez eu acho que 1 hora, 2 horas depois, vai estar no YouTube, que você pode rever a hora que você quiser. Eu quero já ir caminhando para os minutos finais desse programa, para dizer algo muito importante para mim mesmo, Henrique, para você que está dando essa honra, essa graça de estar conosco. Quantos Getsinames estão escondidos no mundo? Momentos de dor, de desespero, de angústia. Talvez debaixo do próprio teto que você vive, dentro da sua casa, da sua família. Na porta ao lado onde você está agora. Na mesa de trabalho à sua frente, ao seu lado, aonde você estiver. É tarefa, então, minha de cristão, identificar nesse momento, para me fazer próximo ao outro, para orar com a pessoa que estão nesse momento difícil, de dor, de lágrimas, de angústia, de depressão, de tantas coisas. Que Jesus não tenha que dizer a mim e a você, espero compaixão. O Salmo 68 diz isso, eu espero compaixão e não há consoladores. Que nós nunca ouviremos isso de Deus. Eu espero compaixão com o próximo e não há consoladores. Você pode consolar alguém agora e orar com essa pessoa para que ela seja consolada também pelos anjos de Deus, pelo Espírito Santo. Mas faz a tua parte, esteja como esteve Pedro e os outros dois com Jesus nos momentos difíceis de dor e de agonia. Rezem comigo, vigiem comigo. Jesus está dizendo para muitos de nós no Salmo 68, versículo 21, eu estou esperando compaixão e não há consoladores. Aí do seu lado tem alguém que precisa que você esteja com a pessoa, consolando ela do jeito que você pode. E orando com ela, não por ela. Para que no coração dessa pessoa, ela possa se encontrar com a graça. E Deus, pelo Espírito Santo, enviar um anjo para consolar essa pessoa. Então, querido e querida, ao contrário, vamos hoje, nesse dia, nessa hora, que Deus nos faça sentir no coração a palavra da recompensa de tudo. Como ele disse, foi a mim que fizestes. Foi a mim que fizeste. Queremos dar horas de pregação, queremos dar horas de devoção, queremos dar horas de tanta coisa para Deus, mas não olhamos para o outro. Somos convidados, às vezes, fica comigo um pouco, você não tem tempo. Você acha que Pedro e os outros dois não tinham o que fazer? Quando Jesus convidou eles para ir ao monte? Talvez tivesse muita coisa até pessoal para fazer, mas foram. Acabaram dormindo, são fracos, como qualquer ser humano. Mas estavam lá. Não por, mas com ele. Percebe? Você deve lembrar da passagem que eu tive fome e desse comer, estava nu e me vestisse, estava só me visitaste. Tudo que você puder consolar a pessoa, estar com ela no momento difícil dos seus momentos de angústia, de uma ansiedade tão profunda que chega a angústia do coração, a noite escura, como eu disse, Jesus haverá de dizer para você, foi a mim que fizeste. Eu quero pedir nesse instante, em nome da Trindade Santa, que você seja visitado e visitado pelo poder do Espírito Santo. Se você está nessa angústia, desanimado, com medo de tantas coisas, até do seu próprio castigo da sua salvação pelos pecados cometidos, reaja agora. Reaja agora em nome do Senhor. Não fuja da graça.
Deus haverá, pelo poder do Espírito Santo, pelo meu clamor, com você, meu irmão, com você, minha irmã, pedir a consolação dos anjos do céu, do Espírito Santo na sua vida, para nos reerguer e orarmos para a eternidade e saber esperar nele. Saibamos dizer em qualquer momento, no momento mais difícil, e só no momento difícil de Getsemane, só no Monte das Oliveiras do dia a dia, é que nós poderemos dizer, faça-se segundo a sua vontade. Que o Pai do céu, em nome de Jesus, te abençoe, abençoe sua família e nos dê um dia de muita graça e muita vitória. É tudo isso que eu peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande o seu recado, dê a sua opinião. Eu já pedi aqui semana passada e peço de novo, se você achar que esse programa pode ir em outro horário melhor para você, partilhe conosco. 0 Operadora 12 996499817 é o nosso WhatsApp. Mande também o seu recado pelo WhatsApp. Esteja conosco nessa grande graça que é anunciar Jesus. Apesar dos pesares, nunca deixaremos de falar que Deus é amor. Amém? Obrigado a Juliana Simões, que esteve conosco como diretora aqui do programa, levando para vocês as imagens. Obrigado a toda a comunidade que o Senhor coloca em intercessão, nossos irmãos aí que são aliança. E obrigado a você, meu amado e minha amada. Tenhamos um dia de muita bênção, muita proteção de nosso Senhor Jesus, com o poder do Espírito Santo, sem nunca esquecer que Maria está conosco sempre. Por isso, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A gente volta, se Deus quiser, até a próxima terça-feira, 9h30 da manhã, com mais um programa Celebrando a Vida. Até lá, em nome de Jesus.